para mais uma aula de inglês? Então vamos lá. Hoje nossa aula de inglês vai ser sobre past continuous. Yes, past continuous, passado contínuo, tá? Nós aprendemos sobre o passado, né? O passado simples e agora o passado contínuo, tá bom? O passado contínuo, past continuous, fala de acontecimentos em progresso em torno de um ponto específico do passado, né? Então, assim, por exemplo, eu estava correndo na praça ontem à tarde. Então, era uma ação que eu estava fazendo, mas que eu estava fazendo no passado, tá? Então, eu estou falando de uma ação em progresso e de um ponto específico do passado, tá bom? Só que antes da gente aprender sobre o past continuous, nós temos que saber o passado do verbo to be, tá? Então, sempre voltando, né? Verbo to be, verbo to be. Então, qual que é o passado do verbo to be, né? O passado do verbo to be, nós vamos usar duas palavrinhas, que é was e were. Was e were. Tá? Então, olha só. Na conjugação, como que vai ficar, né? Em vez de eu colocar I am, né? Que é o presente do verbo to be, eu vou colocar I was. I was, que significa eu era ou eu estava, né? I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Então, para as pessoas do singular, tá? Do singular, eu vou usar was. Para pessoas do plural, eu vou usar were. Ah, mas you were segue a pessoa do plural, tá? Então, usa you were tanto para o singular, you were tanto para o plural, tá? Por isso que é were. Então, no singular, I was, he was, she was, it was. No plural, you were, we were, they were, ok? Na forma negativa, como que vai ficar o verbo to be no passado? I was not, you were not, he was not, she was not, it was not, we were not, you were not, they were not. Então, essa é a forma negativa do passado do verbo to be, tá bom? Na negativa abreviada, que é muito usada, I wasn't, you weren't, he wasn't, she wasn't, it wasn't, we weren't, you weren't, they weren't. Então, a gente vai ver isso em muitas frases, tá? Na interrogativa, was I, were you, was she, was he, was it, were we, were you, were they, tá? Então, vou usar o ponto de interrogação e já começo a minha frase com was ou were, tá bom? Na interrogativa negativa, né? Was I not? Were you not? Was he not? Was she not? Was it not? Were we not? Were you not? Were they not? Tá? Interrogativa negativa abreviada. Wasn't I? Weren't you? Wasn't he? Wasn't she? Wasn't it? Weren't we? Weren't you? Weren't they? Então, gente, vamos prestar atenção no passado do verbo to be, para a gente aprender o past continuous, tá bom? Que eu vou usar o verbo to be para poder fazer essa questão aí, essa forma verbal que é o past continuous, tá bom? Então, vamos a alguns exemplos de past continuous. I was reading a book while he was watching TV. I was reading a book. Eu estava lendo um livro. While he was watching TV. Enquanto ele estava assistindo TV. Então, em algum momento do passado, o sujeito, né, eu, I, estava fazendo ou praticando uma ação, né? Então, esse modo verbal ele é bem interessante por isso, tá? I was reading, né? Eu usei aí o passado do verbo to be,
né? E uma palavrinha do present continuous, do ing, tá? Reading, lendo, praticando uma ação lá no passado, tá? Olha outro exemplo aí. My father was washing the dishes while my mother was vacuuming the house. Meu pai estava lavando a louça enquanto minha mãe estava passando o aspirador na casa, ou aspirando a casa, né? Em algum momento do passado, né, o sujeito, o pai e a mãe, estavam praticando uma ação, tá? Então, este é o past continuous. Temos mais um exemplo aí, ó. While the girls were playing basketball, the boys were playing volleyball. Enquanto as meninas estavam jogando basquete, os meninos estavam jogando vôlei. Os sujeitos das frases estavam praticando a ação lá no passado, tá? Então, gente, nós vamos ver em muitos textos, né? Nós vamos fazer atividades com relação a isso, então fiquem bem atentos, tá? Com relação ao past continuous, né? Então, assim, vejamos que a gente já evoluiu bastante, a gente já saiu do verbo to be, né? Ai, professor, não aguento mais verbo to be, então vamos às coisas diferentes, né? Os modos verbais. Existem vários modos verbais e que eu estou passando para vocês é o past continuous, tá? Uma coisa que eu quero pedir para vocês, que vocês assistam novamente o vídeo sobre o present continuous, tá? Pra gente ver lá o uso do ing, as regrinhas do ing, tá? Pra gente juntar para fazer o past continuous, tá bom? Então essa foi nossa aula de hoje. Thank you, see you, bye bye.